apresentar, então. Meu nome é Rodrigo Digão, né, como todo mundo aqui conhece. Desenvolvedor Android na South, atuei já em diversos clientes pela South, maioria na área financeira, e hoje eu vou trazer uma talk sobre Compose e Stateflow, que são novas tecnologias para Android nativo. Eu vou apresentar a minha tela aqui, vou compartilhar uma janela, eu acho que é isso. Avisam quando estiver vendo. Show? Tá. Vamos lá, então. Então, como eu já disse, Jetpack Compose com Stateflow. São duas tecnologias novas no Android para desenvolver, basicamente o Compose é para desenvolver a tela mesmo em si, para fazer o layout, né, por um modo mais grosso de se dizer, e o Stateflow é para lidar com os estados da tela, né, de forma mais assíncrona, que hoje em dia tem que ser tudo reativo, né, aplicativos, sites, então se tem tecnologias agora mais modernas para Android para se gerenciar isso. Primeiramente, então, eu vou começar com o Android Jetpack. Para quem não conhece, todas essas bibliotecas, na verdade, o Compose está dentro do Jetpack e o Stateflow é nativo do Kotlin, né, que é oriundo da biblioteca Flow. O Android Jetpack é um conjunto de bibliotecas que ajuda nós, desenvolvedores Android nativo, a desenvolver aplicativos escaláveis, com boas práticas, código limpo, não repetir muito código, né? E fazer esses aplicativos de forma consistente. Então, o Android, entre Compose, Navigation, dezenas de tecnologias, eles englobam o Compose como uma forma de se prover telas, né, no nosso sistema aqui Android de uma forma mais moderna e legível. Como mais legível? Aqui eu já passei, um Compose é um kit de ferramentas modernas de Android para criar UIs nativas. E por que mais moderno? Aí eu trago um pouco da tela de como era antes, né? Ou talvez como é agora, porque o Compose ainda, não sei a quantidade certa de aderência, mas é bem baixa ainda porque é uma tecnologia bem nova. Mas até agora a gente fazia telas no Android com XML, o nosso famoso XML, assim como eram feitas telinhas na web com o famoso HTML, e só que no Android era só, e daí a gente tinha que ter o código para lidar com toda essa bagunça aí, que isso aqui é um exemplo básico aqui de uma telinha que teria um texto e um botão. Imagina uma tela que tem um scroll, tem botões, tem campos de seleção, seria XML, às vezes eu já peguei XML com, sei lá, com 500, 800 linhas de código e um XML em que, tipo, para te achar um ID, para te achar um elemento e trocar era extremamente difícil, né, duro e chato de se fazer. Aqui daí é onde a gente setava, né, na Activity, que é na classe da tela no Android, a gente teria que setar esse arquivo, né, que a gente fez lá de layout como a view daquela tela. E a gente chega no Compose, que é tudo declarativa. O Compose deixa de lado o XML, que é mais uma linguagem de marcação, para ser uma linguagem declarativa, assim como o Flutter é hoje em dia com Dart. O próprio iOS já tem o SwiftUI, se eu não me engano o nome, que também o iOS antes era feito de modo de marcação também, com storyboards e tudo mais. Ele já tem também uma tecnologia mais moderna, assim como Compose, que é uma linguagem mais declarativa. E tem mais uma ferramenta que eu não me fugiu o nome agora, que também usa linguagem declarativa. Linguagem declarativa nada mais é que declarar os componentes da tela com código. No Android, a gente usa o Kotlin desde 2017, Google I.O. de 2017. O Kotlin é a linguagem oficial do Android, antes era Java, então tudo é feito hoje em dia com Kotlin. React Native, exato, React Native, me fugiu, que são tecnologias híbridas, né? Tanto Flutter, React Native são híbridas,
o iOS com Swift, né, SwiftUI é nativa iOS, e o Kotlin com Compose, com essas tecnologias, são nativas Android. E vamos lá, e por quê? Além de ser melhor, de mais fácil, mais bonito, só de olhar, não vou nem entrar muito em detalhe qual é o código mais bonito de se ver, né? De botar um texto e um botão, se é esse o Compose ou se era como era antes, né? Além de ser mais legível, mais bonito, mais divertido de fazer, porque é construir blocos, fazer tela é tu brincar de Lego, que é um card, se tu for ver aqui um card, aí tu bota uma coluna, e dentro da coluna tu bota a imagem. É Lego. Vai montando a tua tela como se fosse montar Lego com os componentes que o Compose te dá. Além de tudo isso, tem a questão de performance. A performance não só do aplicativo em si, que eu já vou mostrar, mas a performance de desenvolvimento. Como a Talk anterior mostra, hoje em dia a gente está no mundo ágil em que a gente tem que entregar, às vezes os prazos são curtos, a gente tem que entregar um MVP, alguma coisa mais acelerada e fazer XML, um monte de XML, um monte de código para entregar uma, duas telas, que é o MVP, ou uma primeira funcionalidade do aplicativo, era mais duro. Com Compose isso acelera, como eu já disse, quando tu componentiza isso aí, está tudo pronto, tem o card, tem texto, tu componentiza isso daí, então fazer telas e repetir essas telas depois para outro fluxo, uma funcionalidade semelhante ou com os componentes semelhantes é muito mais fácil, é em código, não precisa fazer mais XML para fazer esses componentes novamente. No entanto, daí vem a parte da performance, que a nova ferramenta requer uma consideração, né? São medidas, são decisões a serem tomadas para quem vai adotar a tecnologia ou do zero ou migrar do XML, né, do DataBind antigo para o Compose, que tem que se levar em consideração. Aí aqui, isso é fonte lá do Google, do Android Developer, que foi dois exemplos, o Tive APK e o Sunflower APK que eles fizeram. O Tive, eles simplesmente eles tiraram todo o que era XML e botaram tudo para Compose. Então tem essa medição de quando era só XML, qual era o tamanho do APK, em torno de 4,5, 4,5 megas, isso é em megas, se eu não me engano. Na fonte tem tudo descrito mais detalhado. E migrando, esse mesmo aplicativo migrando, tirando o XML, colocando em Compose, o tamanho do aplicativo veio para 2,5 no máximo. Ou seja, teve uma redução, se eu não me engano, em números são 39% em números reais ali. Porém, quando se faz a migração nesse Sunflower APK, o que eles fizeram eles tinham o aplicativo do modo antigo, em XML, com DataBind e tudo mais, e eles migraram algumas telas, principalmente aquelas partes de lista, que era Recipe View, que tinha que fazer adapters. Quem trabalha com Android sabe o quão difícil, quão trabalhoso é criar lista em Android, listas personalizadas, né? Porque não é só criar uma listinha ali, um XML com a lista e colocar os dados. Tem que criar adapter, tem que criar patterns para atualizar aquilo, enfim, era um terror. É um terror ainda, né, na verdade. E eles migraram essa parte só para Compose e deixaram a parte as outras partes com XML. Aí se viu que o tamanho no tamanho do APK, performance no tamanho do APK, em vez de melhorar, ele subiu, porque além de ter as dependências do Compose, que por mais leve que seja, é uma dependência a mais no aplicativo, tu também ainda manteve as dependências todas das tecnologias legadas, como por exemplo o DataBind, o XML, os XMLs carregando ali, e os resources todos que precisam para fazer uma tela. Aqui vai na parte da performance de build time, que daí também, quando o Tive, que é o aplicativo onde foi totalmente migrado, ele teve um desempenho bem melhor em tempo de build, ele diminuiu o tempo de build em 30%, se eu não me engano, e
enquanto que quando no Sunflower, né, que foi aquela mudança parcial do Compose, então ele tem a view e tem o Compose, na verdade ele aumentou porque ele acrescentou dependências. Além das dependências do Compose, ele ainda manteve as dependências antigas, legadas, em que fez esse build não ficar tão performático. Então, é um ponto a se levar em consideração na hora de fazer essa migração, né, com uma tecnologia muito boa, nova, mas talvez no começo, por ter que manter alguma compatibilidade com tecnologias antigas, na parte de build, de tamanho do APK, talvez não vai ser tão vantajoso. Para combinar com isso, né, com o Compose, finalizando a parte do Compose, a parte teórica, daqui a pouco a gente mostra o código, a gente tem o Stateflow, que também é uma tecnologia nova, é um framework, na verdade, que é nativo do Kotlin, ele é feito todo em coroutinas, que é nativo do Kotlin, e ele é herdado do Flow. Existe o Stateflow e existe o Flow. O Stateflow é uma uma derivação do Flow em que a gente consegue gerenciar estados da melhor forma no Android, ali no Kotlin, enfim. Na verdade, não só no Android, porque o Kotlin pode ser usado para back-end, para outras... Kotlin Web está vindo, pelo que eu vi também, então é uma tecnologia que pode usar além do Android. E vai ser uma das vantagens que eu vou mostrar a seguir. Novamente, eu comparo, né? Eu venho comparado aí o porquê da mudança e o que era usado antes, né? Antigamente, acho que o mais utilizado no Android era o Live Data, é muito usado ainda e é uma boa ferramenta, né? Ambas são classes observáveis que armazenam dados e seguem um padrão semelhante. Todos observam e emitem um resultado para a tela. Então, a gente já tinha uma tecnologia que poderia gerenciar estados e relativamente funcionava bem. Mas o porquê mudar de Live Data para Stateflow? Primeiro, o Stateflow é baseado em coroutinas, porque ele é nativo do Kotlin, então ele pode ser usado além do Android em outros projetos Kotlin. Ele é null safety, ou seja, ele não pode começar nulo, então tu não precisa ficar fazendo essa validação de nulo, ou se tu não fazer, não vai crashar o aplicativo por alguma variável ser nula, né, que acontece muito no Android, principalmente na época do Java, o Kotlin já veio melhorar um pouco. Ele é thread safe também, ou seja, ele automaticamente sabe a thread que ele tem que agir, que ele tem que fazer esse trabalho, né? Para quem não é muito ambientado no Android, a gente tem várias threads no aplicativo e talvez quem usa Android, já deve se pegar, já teve que entrar no aplicativo em que tu apertou um botão e automaticamente o aplicativo congelou e dali 5, 10, 30 segundos ele voltou a funcionar. E provavelmente isso aconteceu porque foi feito alguma requisição de I/O, de disco, de dados, de rede, na thread de UI, na main thread. Isso não pode acontecer, né? Não é uma boa prática e se tu não gerenciar isso certo, né, pode acontecer muito comumente no Android. Esse Stateflow já é thread safe, quando tu roda uma requisição, um despacho, alguma coisa pelo Stateflow, ele já sabe por onde tem que rodar e qual é a thread que geralmente a gente passa, que é o de I/O, né, que é a thread para entrada e saída de dados. Além disso, ele é fácil de usar, né, como eu vou mostrar no código ali, e fácil de testar também. Os testes unitários, eu tenho um projetinho que eu fiz ali de exemplo, e foi barbada mesmo de fazer teste unitário com essa tecnologia. E agora, finalmente, falei muita teoria, muito slide e pouco código, né? Então, vamos ao código. Vou apresentar outra tela aqui. Está apresentando? Foi?
Sim, Sim, não? tá aparecendo aqui. Aparecendo? Tá Tá. aparecendo. Agora. Então, essa aqui, apresentar rapidamente para quem não conhece muito Android, toda aplicação Android tem uma Activity, né? Geralmente a Activity principal é chamada de main, porque por padrão ele já cria main, mas pode ser outras, outros nomes, né? Mas todo aplicativo Android tem que ter pelo menos uma Activity que é a parte inicial, né? Pelo menos a primeira tela tem que ter uma Activity que daí redireciona para outras coisas. No Compose, a gente não tem mais... Na verdade, a gente pode usar fragmentos, mas a gente não precisa. Se vocês forem ver aqui, eu tenho Activity e tem a View Model. Lembrando, eu fiz esse projeto em MVVM, que eu uso a View Model para informar a View, que no caso a Activity ou a Screen, das mudanças, né, que eu peguei de uma API ou outra coisa. Então, eu criei a Activity. A Activity não tem nenhuma dependência de eu vou até abrir para vocês aqui a parte de res. Ela tem colors, strings, temas, mas não tem nada de layout. Para quem conhece o Android, sabe que aqui ia ter uma classe layout, e quanto mais telas a gente vê, a gente ia ter 20, 30, cada telinha teria que ter um arquivo aqui. Aqui não tem nenhum arquivo de layout XML, porque é tudo feito com Compose. Voltando, Activity, eu usei o Hilt também, que é bem fácil de se utilizar. Fiz a navegação aqui com o navigation do próprio Compose, que ele dá a opção. Aqui, rapidinho, passando pela View Model, uma View Model da Activity com 20 linhas, que é só para a Activity saber para onde tem que rotear as telas, né? No caso, só tem uma tela também, né? Então, esse exemplo é fácil de se usar. E vamos ao Compose de fato. Em vez daquele monte de XML, a gente faz um objeto Kotlin, claro, anotando Compose, e a gente pode passar a View Model e simplesmente construir o nosso aplicativo. Lembrando aqui a View Model, com injeção de dependências do Hilt, simplesmente eu injeto, eu digo o tipo da View Model que eu quero, ele instancia automaticamente para mim, muito fácil, em vez do Dagger, ou até do próprio Coin, que é bom de se utilizar também, mas o Hilt é totalmente amigo, né, friendly de Compose, eles são tecnologias que casam bem. Então, na minha screen aqui, eu passo um state, vamos primeiro para a View Model, para vocês verem como é que eu gerencio o estado. Para vocês entenderem o gerenciamento, eu vou... Cadê esse aplicativo aqui? Esse aplicativo aqui eu peguei uma API pública, tá? Que não tem... não precisa autenticação, nada, se eu não me engano, do mercado Bitcoin, que é para ver o preço do Bitcoin. E é uma tela que, tipo, de 10 em 10 segundos, né, ele atualiza o preço do Bitcoin e tudo isso reativa, não preciso ficar fazendo muito código para isso. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho muitos valores, né, que eu preciso apresentar e volta e meia eu tenho que atualizar ele. Tem que atualizar o estado de loading, de erro ou de sucesso, né, que é apresentar os valores. Então, eu tenho uma classe selada aqui, que representa o sucesso tem que ter um objeto, né? Eu tenho um erro, que o erro tem que vir, pode ser um objeto, mas no caso aqui, para simplificar, eu fiz uma string, que seria uma mensagem de erro, e um loading, que pode ser um objeto, porque ele não precisa, o loading não tem conteúdo nenhum, é só um estado vazio, né? De mostrar ou não mostrar, um booleano, praticamente. E aqui, para ficar melhor, para não passar tudo isso entre as funções aqui do Compose, é uma boa prática fazer uma classe de YState, né? Ou CryptoState, algum nome com final state, né? Para demonstrar na ViewModel que é essa classe, esses dados que vão ser mostrados na tela. Vindo aqui, tudo com Stateflow. No caso, eu usei o Mutable Stateflow porque eu preciso mudar isso quando eu seto sucesso, né? Quando a minha view chama a API, eu não vou entrar no detalhe de API, dessa arquitetura, que o foco aqui é mais o Compose e o Stateflow. Então, quando eu chamo uma API, né? A API, no caso do mercado Bitcoin,
eu tenho sucesso ou uma falha. Eu começo com load, toda vez que eu chamo load, então o estado desse state flow, eu até vou aumentar, talvez vocês não estão, desculpa, tá? Vocês não estão vendo muito, porque a tela é pequenininha. Então, o estado, esse screen state aqui, é um state flow, que ele começa sempre, lembra que eu falei que ele é null safety, então ele tem que começar com um valor, ele não pode ser nulo, então todos os state flow aqui eu comecei com algum valor, mesmo que se for vazio, para coisas de string, né? Então, aqui, quando eu chamo a API, ele me retorna um sucesso ou uma falha, né? Em que eu seto o state, aqui no set success, eu pego o state e seto todos os valores que eu quero, tudo em variáveis do state flow. Setando o sucesso, eu tenho o screen state, que são essas três, lembrando, né, são essas três opções aqui, vamos dizer, essas três estados que a tela pode ter. Aí, como eu consigo manejar isso na minha screen, né? Eu passo a minha state, ela é passada da view model, né? Então, a view model está vinculada à screen. Eu passo isso e eu passo eventos de clique também, que é outro contexto, mas para não ficar passando, vocês vão ver depois que eu uso o valor de compra, valor de venda, tudo isso, está tudo aqui num objeto, né, de state, resumido para não ficar funções com 200 não, mas com 10, com 20 parâmetros, tornando o código mais difícil de ler e mais chato de chamar, vamos dizer assim. Então, na minha screen principal, que já é private, eu só tenho como público a tela que eu chamo da activity, né, ou que eu chamo do navigation. Abaixo disso, os componentes, qualquer coisa, é tudo private. E eu tenho daí, dentro de uma coluna, em vez de setar direto componentes, eu seto estados. Então, eu tenho um estado aqui que eu coleto, né? State flow eu coleto como um estado, ou seja, essa variável vai entender que ela tem que ser coletada como estado e vai automaticamente se recompor. A compose se chama recompor. Toda vez que atualizar, vai recompor a tela com os valores atualizados. Eu tenho a de load, quando esse state flow então recebe o load lá, eu chamo uma load screen, né, minha tela de load. A de erro nem está implementada aqui, se acontecer algum erro vai ficar em branco a tela, que é só um exemplo, tá? Mas eu poderia daí setar quando é erro uma tela diferente. E a de sucesso, em que daí seria minha screen content, né, que é tipo é o conteúdo de fato da tela, e eu passo esse UI state e métodos de clique ou de funções que a gente pode usar dentro dessa tela de estado de conteúdo. Aqui, então, eu já tenho o iState, eu já coletei lá, deixa eu até aqui, eu esqueço de aumentar, dar o zoom, eu já coletei como estado aqui, como state, então, automaticamente, toda vez que essa variável, essa variável lá do ViewModel ser atualizada, que é o que é feito quando é chamada a ViewModel, ela é atualizada e automaticamente toda essa tela aqui vai ser recomposta, passando por esse WAN aqui, né? Passando por como é que é o tal estado? Tá de loading? Vamos chamar a tela de load. Está de erro? De erro. É sucesso? Então, vamos mostrar o conteúdo. No conteúdo é básico também, sem XML. Tudo isso aqui são coisas do Compose, já colunas, spacers, é tudo, não fui eu que fiz, é tudo coisa do Compose, é tudo pronto. Se tu precisa dar um espaço, espaçamento, se tu precisa colocar uma imagem, é simplesmente colocar isso. Claro que aqui a gente bota também daí, quero que o tamanho seja máximo de 100 por 100, né? Seja quadradinho, seja maior. Se eu não passar isso, a imagem vai ser do tamanho que é de fato normal, ou seja, pode ser uma tela gigante, uma imagem gigante. Aqui eu só passo da onde eu quero que mostre. Posso passar tanto URL, quanto vetor, quanto painter, quanto image resource. São 4 opções de passar uma imagem dentro desse conteúdo de imagem aqui.
e eu vou construindo minha tela, como eu digo, Lego. Botão de, se vocês forem ver aqui, vocês vão ver dentro de uma coluna, tem o botão close button, o botão de fechar, tem um spacer, tem a imagem, aí da imagem tem mais um spacer, aí dentro disso eu faço uma coluna separado, porque são outros alinhamentos, e dentro disso eu tenho o update timer, que é uma função que eu tenho para fazer para fazer essa barrinha aqui, que nada mais é também tudo com state flow e com componentes do próprio Compose nativos. Ó. Quando vocês veem isso aqui, é lá direto do Compose, não precisa ser criado nada. É só utilizar Stateflow, Compose e utilizar os componentes que ele dá. Passo a cor que eu quero, se eu quero que ele seja, né, da largura máxima, da altura máxima, altero alguma coisa e está pronta a minha tela. Se eu mando rodar aqui, é essa tela que vocês já viram, que automaticamente a cada 10 segundos eu tenho um timer ali que fica rodando, é coletado via estado, né, via state. Automaticamente ele fechou porque ele está reinstalando ali, que eu mandei reinstalar. Automaticamente, quando eu completo, ele vai lá, muda o estado para loading, pega as coisas da API, retorna um sucesso, manda para, ó, mudou o estado, agora muda o sucesso e atualiza os dados. Às vezes não muda muito o preço do Bitcoin, como é um preço muito grande, não muda, não é de mudar muito, mas se vocês virem pela data aqui, vai mudando a data, né? Que é a data que vem da API, que é a data de referência dessa consulta de preço. Por último, não sei se eu estou tomando muito tempo, mas por último, a parte de testes unitários disso. Aqui eu só tenho uma URL, que é do JUnit, que é para passar para não ficar escrevendo essa regra toda vez e setar a corrotina que ele tem que rodar nesses testes, né? A gente faz uma run e passa para os nossos testes todo aqui com a anotação de run, que é do JUnit, e a gente faz nosso teste. Aqui no caso do state, eu uso o mockk daí para mocar um objeto de screen state. Aqui eu fico coletando o estado dele, né? Eu pego aquela view model iState, eu coleto com essa funçãozinha também, fico coletando e passo, né, para aquele mock aqui que eu criei. Aí nos meus testes, simplesmente eu digo, ó, quando tu chamar o zcase, né, que é injetado na view model, tu retorna um sucesso, né, dando essa instrução, eu preparo. A ação é o update prices, que é buscar da API um novo preço. Né? Como eu mandei retornar um sucesso desse use case, que é o use case usado na action aqui, eu só vou verificar. Eu uso o verify order daí, que eu verifico. Primeiro tem que chamar o loading e depois ele tem que chamar um sucesso com o objeto que eu moquei aqui. Então ele tem que passar. Se por acaso eu passar o loading depois do sucesso, vai dar erro, vai dizer, pô, mas tá setando sucesso, aí por cima setando loading, tu nunca vai aparecer o sucesso na tua tela. Então é uma forma de testar esses estados de maneira de maneira unitária, né, de se tá chamando as coisas certas e se tá no estado certo. Eu rodo o teste aqui e ele vai, ó, deu sucesso. Rápido também, não tem muito mistério, é uma corrotina. E é isso, aqui daí são testes básicos que eu fiz. Quando é de erro, daí eu mando, né, retorno o erro. Daí eu chamo a view model lá de update e em vez do sucesso, ele tem que mostrar ele tem que chamar o estado de erro, né? Mesmo eu não tendo lá feito uma tela de erro, o estado de erro está certo, entendeu? Então esse teste unitário não falha. Para fazer um teste lá da tela, aí teria que ser um teste mais instrumentado, que daí verificaria se a tela de erro está com os componentes, com as cores, com os tamanhos certos, e daí são testes mais avançados, são testes instrumentados no Android que a gente precisa de outras dependências.
Da minha parte é isso. Daí fica aberto para dúvidas aí. Eu sei que para a maioria Android é uma coisa bem estranha, né? Porque não é todo mundo, é um nicho bem nichado, mas é bom também para o pessoal de PO, quando vai cobrar de alguém para fazer, talvez possa cobrar, pô, mas eu vi lá com o Digão que dá para fazer mais rápido o Compose, tu já viu isso? Então, é bem interessante também mais gente, além do universo Android, saber por cima, talvez, as tecnologias, e claro, apresentei um pouco mais o código para quem se interessa mais tecnicamente para aprender essas tecnologias novas no Android. Eu já estou vendo aqui que o Henrique fez uma pergunta. Já vou Mas lançar antes eu minha queria dúvida aqui. comentar que eu adorei tu puxar também pra vai que dá ruim, né? Muito Não, bom, muito sim. bom. É isso mesmo, é assim que a Não, gente não, ganha a gente. hoje no projeto que eu estou, a gente já utiliza o Compose, por isso minha experiência é um pouco maior nessa tecnologia e a gente às vezes paga por ser inovador, né? Então a gente passou por algumas dificuldades em que já melhorou, mas principalmente agora está na versão 1.1, então está um pouco mais estável, mas quando estava antes do beta e até no 1.0 ali, quando saiu do beta, tinha algumas coisas que não funcionavam muito bem, a gente tinha algumas dores, mas grande parte disso já foi solucionado. Vamos lá, pergunta do Henrique. Como você faria a migração para Compose em um projeto modularizado que possui um design system comum entre todos os módulos, sendo que nem todos os times conseguirão atualizar os seus produtos ao mesmo tempo, ou seja, é necessário manter Views e Compose funcionando ao mesmo tempo. É exatamente o que a gente fez no projeto que eu trabalho aqui, ainda existe views, né, existem telas ou features em XML e foi mantida a compatibilidade. Lembrando daí que traz aquela parte que eu mostrei lá nos slides, que talvez o tamanho do APK, o build time, talvez não melhore tanto, porque tu vai ter que manter os dois, né? Vai ter que manter o legado. Mas o que pode ser feito é os novos componentes serem feitos em composes, daí as novas telas, novas features, porque eles se conversam. Tu pode, inclusive, aqui eu não tenho exemplo. Existe componente Android View que tu pode injetar um XML dentro do Compose. Então, eles se conversam. Então, tu não precisa, vamos migrar para o Compose e vou ter que tirar todo o XML. Pelo contrário, tu pode fazer isso aos poucos. Então, a minha dica seria ir construindo os componentes novos do Design System já em Compose e instigar o pessoal que vai usar esses componentes nessas novas features ou features que tem que mudar a usar esses componentes novos já e aos poucos, né, com o tempo, ir migrando e copiando, na verdade. Tu tem um botão lá que é um XML lá que é o componente de botão padrão lá. Vai migrando, duplica, né? Faz ele em Compose, as telas que estão em XML vão usar o XML e as novas vão usar já o componente em Compose. E aos poucos, claro, em Code Review a gente é bem criterioso daí no Code Review. Já tem o produto, já tem o componente em Compose, usa em Compose, não usa mais o antigo, né? Para essa migração ser mais rápida, né? Mas, claro, precisa dar uma manutenção, uma feature antiga que é toda em XML, às vezes o tempo daí para se refatorar tudo isso não vale a pena, a gente usa o Design System antigo, né, o XML do Design System, para fazer essa manutenção, mas pode ser bem gradual, não tem problema nenhum. E dá para se fazer.